Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stanque, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O tema hoje é estrutura familiar umbandista. Sobre esse assunto, estrutura familiar de terreiro, estrutura familiar umbandista, há cerca de um pouco mais de um ano, eu fiz com o irmão Paulo Ludogero e Pablo Araújo, nós fizemos uma sequência, uma série de vídeos, 5 vídeos curtos de 10 a 15 minutos, onde nós três nos reunimos para falar acerca dessa questão. A ideia daquele vídeo surgiu a partir de uma conversa que eu e o irmão Paulo Ludogero havíamos tido uns dias anteriores, e logo em sequência ele escreveu um texto que ele publicou no Facebook, e em seguida eu escrevi um texto também em resposta, em complementação àquele texto dele, e o Pablo Araújo também escreveu um texto colaborando nessa questão. E se tornou ali um diálogo entre nós três, e nós fizemos essa sequência de vídeos. O Paulo Ludogero, no seu canal, disponibilizou lá a playlist com esses 5 vídeos, e que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, aqui embaixo, os links ou o link para essa playlist que foi disponibilizada e organizada pelo Paulo Ludogero, tá? Agora, entrando no assunto e falando a respeito da estrutura familiar umbandista, nós temos na nossa doutrina, na tradição a qual eu pertenço, e a nossa casa, consequentemente, traz essa questão da família de terreiro. Veja, existe um pensamento que a família de terreiro ela é constituída pela minha família espiritual. Ou seja, meu caboclo, meu preto velho, meu Exu, enfim, aos espíritos, aos guias que trabalham comigo ou se manifestam a partir de mim, ou que me assistem. O nosso conceito de família espiritual ou família de terreiro, ela vai além dessa questão, porque nós cremos, essa é a nossa doutrina, do 15 de novembro, de que nós pertencemos a uma família. O terreiro é uma família. E quem compõe essa família, que é além da família consanguínea? Todos nós, membros do terreiro, do neófito, ou seja, daquele iniciante no terreiro, ao mais velho. Todos têm a mesma importância, pertencemos a essa família. Então, quem compõe a família? Nós, humanos encarnados, e toda a corrente espiritual que também agrega essa família, ou seja, a corrente espiritual do neófito, do iniciante, até o do mais velho. Seja ele incorporante ou não, porque mesmo aqueles membros que não são médiuns de incorporação, possuem a sua corrente espiritual, a corrente espiritual protetora, a corrente espiritual que o acompanha, os seus protetores, os seus mentores, independente de ele manifestar através da mediunidade ou não, né? Todos nós temos a nossa corrente espiritual. Então a família do nosso terreiro, ela é constituída por nós, encarnados, membros, e por toda a corrente espiritual de cada um de nós, formando assim uma grande família. Independente do tamanho do terreiro e do número de membros encarnados, a família ela se desdobra e ela é muito grande, porque é composta por todas essas individualidades a que eu me referi. Veja, há uma coisa para se notar em relação à questão da estrutura familiar de terreiro, ela se espelha no modelo da família tradicional ou da família consanguínea, o que também nos faz refletir se é ela que se espelha na família tradicional, na família consanguínea, ou a família consanguínea que se espelha nesse modelo de congregação familiar. É uma questão para se refletir. Mas de qualquer forma, nós entendemos que ela é o espelho ou reflexo de nossas famílias. Portanto, existe a questão também da hierarquia, pois todo terreiro tem a figura de um pai, a figura de uma mãe,
a figura dos irmãos mais velhos e a figura dos irmãos mais novos. Entendido que irmãos mais velhos não são pais nem mães, mas ensinam os irmãos mais novos a partir de exemplos. O irmão mais velho é sempre o exemplo do irmão mais novo. E existe essa hierarquização. Na nossa casa existe até a questão das funções que são ocupadas por alguns desses irmãos mais velhos, e esse grupo de pessoas é que administram ou tocam aquela família, né, que fazem a família existir, mas com a coexistência de todos os membros. Esse vídeo, inclusive, eu estou fazendo em referência de um vídeo que eu fiz falando a respeito da tradição. Porque é importante compreender que os terreiros, comunidades tradicionais, resultado dessa compreensão disso, possuem suas tradições. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usá-lo. Todos nós, na cultura ocidental e aqui no Brasil, festejamos o Natal em dezembro. É uma festa independente de que forma que seja feita, independente de crença cristã ou não. A festa de Natal é uma festa tradicional ocidental e no Brasil. E todos nós, de uma forma ou de outra, festejamos o Natal. Agora veja, é muito semelhante a forma de se festejar o Natal em todas as casas, ou seja, em todas as famílias. Mas há peculiaridades. Há peculiaridades que são próprias da nossa família, da nossa casa. E normalmente essas peculiaridades elas foram assimiladas, foram introduzidas porque nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, e isso foi se tornando e é uma tradição familiar. Então eu posso, por exemplo, eu sei que na casa do meu vizinho está acontecendo uma festa de Natal também, que é muito semelhante à minha, mas que tem as suas peculiaridades. Isso não faz com que a minha seja melhor que a dele, nem a dele melhor que a minha, mas são diferenças e que guardam questões tradicionais próprias da minha família. Isso em religião e nas nossas unidades tradicionais ou os terreiros não é diferente. Nós verificamos que existem coisas que são feitas e que são particulares da nossa casa, da nossa família, da família a qual eu pertenço. E há uma outra coisa que geralmente ocorre. Aqueles filhos da casa que têm um caminho, que têm esse caminho na sua espiritualidade de formar uma nova casa, porque também é necessário que nós compreendamos que nem todos têm o caminho de formar uma casa. Você é médium, você desenvolve sua mediunidade na Umbanda, você pratica ela dentro de um enquadramento ou desse sistema religioso. Há alguns de nós que temos o caminho de formar novas casas. Muitos, que é a maioria, não tem. Mas também é importante que se diga que isso não faz de quem tem um caminho de fundar uma casa mais importante de quem não o possui. São só questões de caminhos. Nós não somos iguais. Existem vários caminhos. E existem irmãos que de fato têm essa inclinação, essa pré-inclinação, justamente em decorrência da questão do caminho, para que funde uma casa. Mas a maioria não tem. Agora, isso não significa que esses que não têm são inferiores àqueles que têm. Não, são só questões de caminho. Nós precisamos compreender de uma forma muito tranquila que são vários os caminhos, né? Porque não somos iguais. Enfim, um filho desse, filha, que tem essa predisposição, essa inclinação para abrir um caminho, formar a sua família, irá um dia sair de casa e irá fundar a sua casa, sem que com isso ela se desligue da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Nós, na nossa vida normal, nós nascemos, temos um pai e uma mãe que nos educam, nos dão educação, nos criam, e num determinado momento, quando somos maduros, nós conhecemos alguém e vamos nos relacionar, saímos de casa e vamos montar a nossa família. Veja, nós não deixamos de ser filhos de nosso pai e nossa mãe porque nós casamos e fomos montar um novo lar ou uma nova família. Constituímos uma nova família. Nós continuamos sendo filhos dos nossos pais e das nossas mães. Quando nós estamos na nossa casa, nós somos os pais e as mães. Aquela é a nossa família.
Mas quando nós vamos à casa dos nossos pais, nós continuamos sendo filhos. E é muito bom que exista essa ligação. Por que entender a religião de terreiro, as unidades tradicionais de terreiro, comunidades familiares inclusive, e que perdem esse vínculo? Quantas pessoas saem de terreiros e vão montar suas casas e perdem completamente o vínculo? Ou seja, ficam órfãos, não tem mais raiz, não sabe de onde veio. Claro que o que eu estou dizendo aqui, infelizmente, nós observamos que ocorre na maioria, porque são poucos que têm essa questão da raiz, da sua tradição familiar, né? Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos mais velhos, e que são casas co-irmãs, porque pertencem à mesma raiz, à mesma família. Mantém ali as suas tradições, a sua doutrina. Agora, claro que existem casas que se dedicam muito mais à questão, por exemplo, do trabalho mediúnico em si, que é o mediunismo, a prática da mediunidade, e que não há nada que desabone, né, esse entendimento, se é assim que pode se dizer. Agora, veja, eu entendo aí, sempre de um ponto de vista particular, que essas casas funcionam como se fosse o nosso trabalho, né? Nós saímos de casa e vamos trabalhar, mas o nosso trabalho não é nossa casa, lá não é nossa família. Lá nós temos colegas, nós temos amigos, colegas de trabalho, amigos de trabalho, mas não é nossa família. Assim se dá muitas vezes o entendimento que nós vemos tantos irmãos que entram numa casa e daqui a pouco sai, vai para outra, que não se fixa, não se sente integrado a uma família, justamente por conta disso, porque ele vai ao terreiro trabalhar e ele tem colegas de trabalho. Ali não é a sua família. Veja que há uma grande diferença entre frequentar um terreiro e pertencer a um terreiro. Quando eu pertenço a todo um sistema que é minha família, que tem tradições, que tem uma doutrina e tem tradições, que tem a questão hierárquica, porque é necessário, porque nós vivemos em comunidade. Em comunidade, se não houver hierarquia, vira bagunça. A própria espiritualidade tem a sua hierarquia e que é respeitada. Por que nós não respeitamos? Defender a nossa família é defender as nossas tradições. Sem isso, sem fazer disso um ponto de guerra com outras famílias. Porque na verdade somos todos co-irmãos, que pertencemos a uma grande família espiritual. Se nós pensarmos em Deus, em Olorum, como Pai de tudo e de todos, e que se desdobra em seus orixás, e que formam seus reinos, e que formam suas famílias, mas é a grande família humana. Então cada terreiro, cada unidade tradicional dessa, na verdade são famílias que compõem o grande universo religioso ao qual nós pertencemos. Mas eu quis fazer esse vídeo justamente porque havia feito o vídeo falando a respeito da questão da tradição e de convidá-los a assistir essa playlist que eu estou deixando relacionado aqui na descrição desse vídeo, que está contido no canal do meu irmão Paulo Rogério, e lá nós desenrolamos melhor esse assunto. Claro que aqui eu não vou encerrar o assunto a respeito disso, mas na verdade é um convite à reflexão e para que é um convite também aos irmãos que comentem, que interajam, interajam comigo, comentem, façam suas perguntas, sugiram temas, interajam, vamos interagir, somos todos irmãos em Oxalá, irmãos em humanidade. Não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações, há a opção do sininho que você tecla para que você possa receber a notificação dos novos vídeos e me ajude compartilhando, comentando, curtindo o canal Visão Bandista. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.